bom que você está aqui. Que bom que nós estamos chegando à casa do Senhor. Esse é o melhor lugar do mundo. Poderia estar em qualquer lugar, né? Mas nós que estamos aqui, decidimos estar aqui nesse lugar para louvar o nosso Deus. Se eu perguntasse para você, qual o texto que você gosta na Bíblia? Eu acho que cada um tem o seu que prefere mais, né? Eu também tenho o meu. Mas eu gosto muito daqueles textos que falam da volta de Jesus. Porque, na verdade, né, nós somos os adventistas. A gente é o povo do advento. Nós pregamos a volta de Jesus. E um dos textos que eu gosto muito é esse aqui. Apocalipse 1:7. E o 8 também. Ele diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Você acredita nisso? Nós acreditamos nisso. E nós devemos pregar a volta de Jesus. Nós somos os mensageiros citados aqui em Apocalipse, aquele que leva a mensagem. Deus é o princípio e Ele é o fim. Nós somos o meio que Ele escolheu para levar o Evangelho eterno a todo aquele que precisa realmente conhecer o caminho da verdade. E aqui está o caminho da verdade. A verdade é a volta de Jesus. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, assim como você está? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a esperança da volta de Jesus. Coloque em nosso coração, Senhor, essa mensagem poderosa, para que possamos levar a todas as pessoas que precisam ter esperança. E essa é a única esperança. Nós vemos esse mundo triste, desesperado, porque falta fé, falta conhecimento, e falta conhecimento da palavra de Deus. Por isso nós te agradecemos, porque estamos aqui, e nós vamos ouvir a sua palavra, porque a tua palavra é verdade. Que ela seja fixada em nosso coração, de acordo com a sua vontade e seu entendimento. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento que se segue agora, nós teremos o momento da comunicação. Você, homem, já negociou com a esposa ou namorada a sua ida para o Congresso de Homens? De 6 a 8 de novembro, em Caraguatatuba. O valor poderá ser parcelado e inclui refeições e hospedagem. O local será no Hotel Fazenda Três Poderes. Marque na sua agenda. Imperdível, só para você, homem. Mais informações no mural da igreja. Amigos da Balança, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na igreja. Venha conhecer novos amigos, assistir palestras e receber apoio para a sua reeducação alimentar e atividade física. Participe e seja um vencedor. Receber bem as pessoas que vêm à igreja é muito importante, mas é fundamental ter um relacionamento com elas. Você conhece alguém que precisa de uma visita? Algum membro afastado da igreja? Alguém doente ou alguma pessoa solitária? Faça contato com o grupo de visitação coordenado pela Matilde Tarifa. Uma visita pode fazer diferença para quem recebe. A igreja tem um ministério de oração muito ativo. Os pedidos colocados na arca de oração são levados a Deus com muita fé e carinho. Se você precisa de uma bênção especial ou quer dividir um agradecimento, escreva e coloque na arca de oração. Você quer emagrecer de forma saudável e permanente? Pare com essas dietas que prejudicam a sua saúde e não resolvem nada. Chegou o pacote Emagrecimento Saudável e Permanente, coordenado pelo Espaço Viva. São 3 opções que incluem aulas de culinária, palestras, avaliação física, atendimento profissional com personal trainer, nutricionista, coaching, psicóloga e muito mais. Um deles cabe no seu bolso. Confira no site do Espaço Viva.
www.espacoviva.com.br. Saúde mental e espiritual, com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos e a psicóloga Thaís Souza. É a programação especial das quartas-feiras, 19h30, aqui na igreja. Imperdível! Venha e traga convidados. Temas para ajudar você a ter mais qualidade de vida mental e espiritual. Vem aí a segunda Festa das Nações, dia 26 de setembro, às 19h30. Você vai conhecer e saborear pratos típicos do Brasil, Peru, Arábia, Turquia e Itália. Ficou com água na boca? Então venha, no dia 26, às 19h30. O ingresso vale um prato típico e um suco. Dia 25 de setembro, 19h30, aqui na igreja, a Escola de Paz irá falar sobre influências da internet nos relacionamentos familiares. Palestrante Vanderlei Oliveira Silva, juiz da Infância e Juventude de Belém, que virá aqui compartilhar sua vasta experiência com famílias. Venha e convide seus amigos. A igreja disponibiliza material de apoio para dar estudos bíblicos e também organizar um pequeno grupo. Pegue o seu com a Rosângela Barbosa e multiplique esperança. Eu viajo bastante, trabalho em toda a América do Sul. Mas sempre que estou em minha casa, eu faço parte de um pequeno grupo. Você pode perguntar, o que é um pequeno grupo? É um encontro de amigos, onde nós damos ênfase na comunhão, no relacionamento e na missão. Eu faço parte de um pequeno grupo, como eu já disse, eu multiplico esperança. E você? Faça também parte de um pequeno grupo. Se quiser saber mais sobre esse assunto, acesse multiplicandoesperança.com.br. Boa noite a todos. Vamos cantar desse Deus maravilhoso que nós temos. Abra o seu inário no hino número 96, a canção A Cristo Eu Amo, e vamos cantar todos juntos vamos louvar todos juntos essa bela canção. A Cristo eu amo, ó como amo. Jesus é meu bom Salvador, desejo amá-lo mais. Todos os dias Ele é meu pastor, desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, ó quanto amo, na cruz a vida seu sangue, Jesus me salvou assim. Em gratidão sou teu. Oh, que alegria é servir a Jesus. Desejo amá-lo mais. Sempre com Ele eu vivo na luz. Desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, oh, quanto amo. Na cruz a vida Ele deu. Com seu sangue Jesus me salvou assim. Em gratidão sou teu. Bem cedo ao céu Ele me levará. Desejo amá-lo mais. Eternamente Ele me guiará. Desejo amá-lo
quanto amo, na cruz a vida Ele deu. Com seu sangue Jesus me salvou assim. Em gratidão sou seu. Amém? Deus seja louvado. E no número 123, o amor de Jesus. Vamos ficar todos em pé para entoarmos essa canção. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus. Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o ar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus, minha vida darei. Amém? Amém. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre seguir a senda que satisfaz. Servindo a Jesus. Com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que nos traz ao coração. Realmente o amor de Jesus é algo maravilhoso, né? Jeremias, no capítulo 1, verso 5, diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Que amor é esse, né? Antes de sermos concebidos, Deus já nos conhecia individualmente. Antes de você entrar nessa igreja, Deus já te viu aqui dentro. E Deus já preparou uma mensagem especial para você nessa noite. Vamos nos ajoelhar e falar com Deus.
nosso Deus e nosso Pai, humildemente nos aproximamos da Tua santa, majestosa presença, reconhecidos como pecadores, fracos, débeis, necessitados do Teu amor e da Tua graça. Aqui viemos, Senhor, porque sentimos o toque do Espírito de Deus trabalhando em nosso coração para aqui estarmos. E não viemos aqui à toa, por acaso, porque não tínhamos nada a fazer. Mas viemos, Senhor, para preencher o nosso coração com o Teu grande e maravilhoso amor. Venha atuar aqui nesta noite, Senhor, pelo Teu Santo e Bom Espírito, para que a mensagem que ouvirmos possa ser uma fonte de transformação em nossa vida. Abençoe o irmão Vanderlei, que ele fale iluminado por Ti e que ele seja um simples instrumento, mas poderoso nas Tuas mãos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. O tempo apagou as marcas que o amor deixou. Nem pregos mais há na cruz que se ergueu lá. Mas ele é real, pois já o senti bem junto a mim e pude notar seu amor jamais se explicará. Os pregos ficaram cravados em suas mãos, o seu corpo sangrava, mas não mudava a feição. E ao olhar eu pude entender então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Fiquei a pensar por toda a minha vida em vão, como não aceitar de graça todo esse perdão. E então a lutar, morrendo lá na cruz em dor, eu pude entregar completo o meu coração. E lembre de mim, meu Jesus, meu amigo, quando entrares em teu paraíso. Os pregos ficaram cravados em suas mãos, o seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. E ao olhar eu pude entender então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Os pregos ficaram cravados em suas mãos, seu rosto chorava, mas não mudava a feição. E ao olhar eu pude entender então que
Jesus esperava a entrega do teu coração. Jesus Cristo hoje espera a entrega do teu coração. Do teu coração. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos na casa do nosso Deus. Eu sempre vi a igreja como a casa de Deus. Por isso que quando tenho oportunidade eu falo para sinta-se bem, porque você está na casa do Pai. E quando o motivo que nos trouxe aqui foi o reconhecimento da grandiosidade de Deus, da sua santidade, de como Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, então nós viemos pelo motivo certo e pode ter certeza que o Espírito de Deus também está aqui para poder se comunicar conosco e reavivar nossa experiência com Ele. Irmãos, eu sempre vi o cristianismo, a igreja cristã, com muita similaridade com a história do povo de Israel. Porque nós vivemos com a esperança no nosso coração, nós aguardamos algo. E durante muito tempo o povo de Israel também aguardou algo. A Bíblia está repleta de promessas de Deus, porque o Senhor sabe que nós temos a necessidade de viver com esperança. Porque viver aqui nesse mundo nunca foi fácil para ninguém. Foi bom para Adão e Eva antes da entrada do pecado, mas desde a entrada do pecado para cá, todos nós que vivemos nesse mundo, que passamos nesse mundo, passamos por momentos difíceis. Não quer dizer que a vida é sempre difícil, que é sempre problemas, mas significa que todos nós enfrentamos problemas no decorrer da nossa existência. E Deus, Ele é um Deus de promessa, porque as Escrituras Sagradas estão repletas de promessas. Porque as promessas nos faz viver melhor. Viver com expectativa de algo positivo no futuro faz toda a diferença. Quando nós não temos esperança, quando uma pessoa vive sem esperança, ele prefere morrer, e muitas tiram a própria vida por conta disso, por não ter mais esperança. E como Deus, Ele é um Deus que fez muitas promessas, e é bom quando nós temos a promessa de alguém que assume um compromisso conosco, que é honrado. É muito ruim você assumir um compromisso com alguém que você duvida da honra dele, porque não sabe se ele vai cumprir a parte dele. Alguém que promete lhe fazer um pagamento de alguma coisa que você vendeu para ele, e você tem dúvida se vai receber ou não, isso é muito ruim. Mas quando nós conhecemos o caráter, a dignidade da pessoa, e nós podemos descansar na promessa que ele fez, aí é muito melhor. Eu queria ler com os irmãos rapidamente um texto que me traz muita esperança. Vocês conhecem muito bem, mas eu quero dar ênfase em um ponto. Está lá no finzinho da Bíblia, em Apocalipse capítulo 21. É a visão que o apóstolo João teve. Deus mostrou para ele, deu um vislumbre de como seria a vida depois que o pecado for banido. E João então transcreve, mas tem uma frase aqui que eu acho muito significativa. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1 até o verso 6. A visão da nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora o detalhe importante está no verso 5. E aquele que está sentado no trono disse:
Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quando João tem a visão de um mundo especial, de um mundo deslumbrante, onde nós não temos mais a presença do pecado, nem as consequências do pecado. As consequências do pecado que nos faz chorar, nos faz lamentar, deixa que a nossa vida seja marcada pelo medo, não existirá mais lá. Porque, irmãos, sinceramente eu tenho medos, e eu sei que vocês devem ter também. Como seres humanos, nós temos medo de adoecer, muitos de nós têm medo de envelhecer, nós temos medo de perder nossos filhos, nossos pais, nós temos medo de ficar desempregado e não conseguir manter mais o padrão de vida que nossa família merece e está acostumada. Nós temos medo da degradação moral desse mundo atingir nossos filhos e corromper o caráter e a vida deles também. Nós temos medo da violência, que cada dia chega mais perto, as notícias estão de pessoas sofrendo violência cada dia mais perto de nós, ou você de repente já sofreu violência também. Mas o maior de todos os medos que nós temos é o medo da morte. Mas a promessa do Senhor é que Ele fará um novo mundo, no qual Ele vai habitar conosco. O livro de Jeremias, no capítulo 59, diz que o que faz a separação entre nós e Deus é o pecado. E quando o pecado for definitivamente eliminado, for banido, haverá então essa proximidade novamente do povo de Deus, nós seres humanos, com o nosso Deus. Tanto é que o texto diz que Deus vai morar conosco aqui na nova terra. Mas o que eu gosto desse texto é quando aquele que está sentado no trono, fazendo uma alusão direta ao próprio Deus, diz para João: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que Deus está assumindo aqui é um compromisso com todos nós seres humanos, de uma nova criação, e de nos dar a chance de viver nesse novo mundo, um mundo perfeito, onde não mais teremos essa expectativa terrível da morte, ou do medo, de qualquer um dos medos que eu mencionei. Mas lembra que eu falei que nossa história como cristãos se parece com a história do povo de Israel? Porque eu quero que você pense agora no povo de Israel como escravos lá no Egito. Não a escravidão como passa aí nesse programa da Record, onde eles têm uma vida tranquila, de muito bate-papo, de muita conversa. Eu imagino a escravidão do povo de Israel no Egito como a escravidão dos negros no Brasil durante o período que o Brasil colônia aqui. Uma escravidão sofrida, de muito trabalho, de muito chicote. Então aquele povo de Israel vivia de forma muito precária, com medos. Medo de seus filhos, que sabiam que estavam crescendo e seriam escravos também quando chegasse o momento de trabalhar. Medo de ver, de repente, um casal ser separado porque um homem ou uma mulher foi vendida para um outro senhor. A perda da dignidade pessoal, porque a última geração dos israelitas como escravos, eles eram escravos, filhos de escravos e netos de escravos também. Então, a vida terrível. Pense em todas essas construções grandiosas que os egípcios fizeram e estão aí na história, estão aí erguidas até hoje também. Aquilo não foi feito com força das máquinas, dos equipamentos modernos que nós temos hoje, não. Aquilo foi suor, lágrimas e sangue de seres humanos. Imagine aqueles blocos gigantescos que eles colocaram em cima das pirâmides, que montaram as pirâmides. Foi no braço dos escravos aquilo lá, irmãos. Talvez alguém aqui trabalhe com segurança do trabalho, sabe como hoje muitas pessoas ainda se acidentam gravemente, se mutilam e morrem por conta de acidente do trabalho. Agora imagine quantos escravos não morriam naquele ambiente insalubre que eles trabalhavam lá. A vida era amarga para o povo de Israel. Agora, naquele tempo, o mundo era um mundo que a economia era agrária. Então aquele povo de Israel viviam ali, mas não tinham um pedaço de chão para plantar absolutamente nada. Se trabalhava no campo, era trabalhando para outros, como os escravos no Brasil trabalhavam. Não tinham nada, absolutamente nada que fosse seu. Tinham apenas sonhos de um dia ter alguma coisa, de ter uma vida melhor. Assim como nós aguardamos uma nova terra, o povo de Israel aguardava o dia que eles receberiam a terra de Canaã. Porque eles sabiam da aliança que Deus havia firmado com Abraão, que era o seu patriarca, que prometeu que aquela terra que Abraão peregrinou, ele daria para os seus descendentes. E afinal de contas, eles eram os descendentes de Abraão. Então a promessa dizia respeito a eles. Viviam com essa expectativa de ser levado para um lugar melhor,
onde eles seriam livres, mas essa promessa demorava-se de cumprir. Muitos estavam envelhecendo, muitos já tinham morrido, e eles tinham apenas o senhorio dos egípcios sobre a sua vida, as costas machucadas de tantas chicotadas, mas viviam com uma esperança. Sabe, irmãos, eu não sei o problema individual de cada um, porque eu praticamente não conheço vocês, embora a gente está frequentando a mesma igreja, já tem alguns meses que eu estou aqui, eu não conheço a vida pessoal de vocês. E pode ser que alguém esteja sofrendo nesse momento. Algum desses medos que eu mencionei aqui pode estar te atingindo diretamente. Mas fique sabendo que Deus conhece a nossa vida. Deus nos conhece como indivíduos, não como números. Deus não nos vê como o governo vê, o IBGE faz lá suas pesquisas e diz, olha, existe no Brasil tantas pessoas vivendo em tais condições. Isso é apenas número, mas Deus nos vê como ser humano, como pessoa. Deus conhece a história de cada um de nós. E Deus conhecia o sofrimento do povo de Israel. Aí no capítulo do livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 3, depois que Deus já fez a abordagem com Moisés, Deus está convocando Moisés para ir novamente para o Egito, para que ele possa trabalhar nesse projeto de Deus de libertação. A partir do verso 7, Êxodo 3, verso 6, até o verso 9. Disse mais, eu sou o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então Deus diz para Moisés nesse momento que ele viu o sofrimento do seu povo. Sabe, irmãos, como é importante fazermos parte do povo de Deus. Deus sempre teve um povo aqui na história desse mundo. Quando o pecado entrou nesse mundo, os dois primeiros filhos de Adão morreram, foi Caim, desapareceu, e Abel morreu. Abraão gerou um outro filho, que era Sete, e a Bíblia conta então a linhagem de Sete como sendo o povo de Deus, e a linhagem de Caim como sendo os inimigos de Deus. Há uma grande importância de fazermos parte do povo de Deus. Deus conhece a dor e o sofrimento do seu povo. E Deus fala para Moisés voltar para o Egito e anunciar que chegou o momento da libertação. E eu penso que quando Moisés chegou, porque o relato diz que ele reuniu os anciãos do povo de Israel, e ele contou o que o Senhor tinha dito, aquele povo se apegou a essa esperança. Imagine você ser escravo e não ter nada, absolutamente nada, nem ser dono da sua própria vida, porque tem alguém que é dono de você. E a promessa de levar para uma terra, mas não era uma terra qualquer, era um lugar especial. Deus diz que era uma terra que manava leite e mel. Para ter abundância de leite precisa ter muita pastagem. Para ter muita pastagem tem que ser um lugar de chuvas regulares. Então o gado iria produzir muito leite, e para ter muito mel, uma terra que fosse abundante em mel, deveria ser uma terra bonita, com muita floração, para que as abelhas produzissem mel. Então, em outra linguagem, Deus estava dizendo assim, olha, eu estou levando vocês para uma terra muito especial. E eles se apegaram a essa promessa, e devem ter começado a sonhar em ter seu sítio, sua fazenda, ao invés de trabalhar para os outros como escravos lá nas construções ou nos campos dos egípcios, cuidar da sua própria terra, formar o seu pomar, plantar a sua horta. E eles devem ter sonhado com aquilo, e aquilo encheu os olhos dele e o coração de esperança também. E o povo queria muito ir para essa terra da promessa. A jornada, que deveria ser uma jornada de apenas uns 6 meses, do Egito até a terra de Canaã, terminou se alongando para um período muito longo de 40 anos. Porque a primeira vez que eles chegaram na terra, de frente da terra, o rio Jordão fazendo a separação entre eles e a terra de Canaã, eles duvidaram da capacidade de Deus de cumprir a promessa dele. Duvidaram
de conquistar aquela terra, pois ali moravam muitos povos inimigos que estavam em completa iniquidade, portanto Deus havia de desapossar aquelas nações ímpias para dar aquela terra ao povo de Israel. Só por conta disso, porque aquele povo havia extrapolado toda a misericórdia, toda a paciência que Deus concedeu para eles. Então chegou o tempo dos juízos de Deus cair sobre aquele povo, e uma vez que a terra ficaria desocupada por conta do juízo, o povo de Israel herdaria aquela terra que Deus estava dando. Mas eles duvidaram e a jornada terminou ficando muito longa. Uma lição importante é que mesmo quando o povo de Deus é infiel em cumprir a sua parte na aliança, Deus permanece fiel. Deus nunca será infiel. Deus não esqueceu das promessas que ele havia feito. Sabe, eu sei que vocês estão esperando o retorno de Jesus há bastante tempo. Alguns talvez estejam batizados há mais de 20 anos, aguardando a promessa. Já ouvi alguns dos veteranos que envelheceram e morreram, e Jesus ainda não voltou. Mas o povo de Israel teve que aguardar mais 40 anos no deserto também. Sabe quando teve a Revolução Soviética, lá na década de 1917, a Rússia e outras nações vizinhas formaram a República Socialista Soviética. As igrejas evangélicas elas foram banidas, porque o comunismo entendia, na visão deles, que a religião e principalmente o cristianismo fazia mal para o povo, porque mantinham o povo com esperança. E eles não queriam que o povo tivesse uma esperança em algo diferente, que não fosse um futuro glorioso para a nação deles, a nova nação que era a sociedade soviética. E as igrejas cristãs elas foram banidas. A igreja adventista tinha presença lá durante o período da Revolução, mas perdeu tudo, perdeu seus colégios, perdeu seus templos, perdeu absolutamente tudo. Mas durante décadas e décadas a igreja continuou existindo, porque a igreja não é simplesmente o local de reunião, a igreja é a comunidade de crentes, e eles continuavam a se reunir clandestinamente, com risco de prisão, com risco de vida, com risco de coisas diversas, várias sanções, mas eles permaneceram sendo fiéis. Tem um livro da Casa Publicadora Brasileira, o título é bem curioso, é O Boi que Guardava o Sábado. Na verdade é uma série de histórias contadas sobre o nosso povo durante o tempo que nós estamos aqui. E quanto a esse período lá na União Soviética, o pastor Serguei, uma vez, ele foi preso. E aí a KGB o interrogou, sabia que ele era pastor, eles tinham feito investigação, sabia que ele era um homem de liderança, e queria que ele entregasse os demais membros da sua congregação, da sua igreja. E ele se recusou terminantemente a ser um delator. Aí eles fizeram promessas para ele de contratá-lo como espião da KGB e lhe pagar salário por isso. E ele se recusou também. Ameaçaram mandar para um campo de prisioneiros, uma prisão lá na região norte do país, onde é extremamente gelado, e ele não cedeu à pressão também. Então eles cumpriram a promessa, mandaram ele para a prisão de Bricine, na região da Moldávia. Só que aquela prisão ela tinha uma característica: o seu diretor ele era um sádico, uma pessoa que tinha prazer em infligir sofrimento aos demais seres humanos que estavam ali sob a custódia dele naquela prisão. No dia que aquele pastor chegou, ele tinha um ódio especial pelos cristãos. Ele chamou o pastor até a sala dele, os guardas levou e fez uma pergunta muito direta para ele. Ele falou bem assim: quem é que lhe dá comida para você comer durante a sua vida? Ele imaginava uma resposta do pastor relacionada à sua crença, que era o natural. O pastor realmente respondeu: o meu Deus cuida de mim, da minha família, desde o dia que eu nasci. Aí aquele homem deu uma risada diabólica e falou bem assim: eu vou lhe mostrar que é o seu país, a sua pátria que te sustenta, que te alimenta. E você vai perder essa crença tola, essa crença boba de um Deus que não existe, e você vai entender aqui, você vai aprender aqui que você não pode contar com nenhum Deus. Você tem sido um traidor da sua pátria quando você diz que o alimento que você come vem desse Deus e não vem da sua nação. Para você começar a aprender a lição, eu vou te colocar na solitária durante 8 dias, sem comida, e depois você vai descobrir pela prática quem é que te sustentou até o dia de hoje. No dia que eu quiser te dar comida, eu dou como representante da nação, senão você vai morrer de fome. A solitária, uma cela solitária, é um lugar muito ruim, porque nós seres humanos precisamos de contato com outros seres humanos também, de falar, de ouvir, de reclamar, de trocar ideias. Nós temos essa necessidade. E todos os presos têm muito medo da solitária, mas ele foi levado para um cubículo
que não tinham grades normalmente, tinha uma portinhola dentro da própria porta, onde abria para colocar comida ou água, o que fosse necessário. Não tinha janela, a não ser uma entrada de luz no alto, mais ou menos a uns 2,5 metros de altura, onde era impossível para um prisioneiro ver qualquer coisa do lado de fora. Um lugar tão apertado, não tinha colchão, não tinha absolutamente nada, e ele deveria dormir ali, e ali ficar isolado, sem conversar com ninguém. A única coisa que tinha na cela era um balde com água, porque ninguém vive 8 dias sem água. O diretor sabia que se deixasse ele sem água, depois não tinha conversa mais com ele. Você vai ficar sem comer nada, até você aprender a lição. Depois que a porta bateu, fechou, olha o drama de um ser humano, por querer servir a Deus. A porta fechou, aquele homem se ajoelhou e falou para Deus, algo mais ou menos assim, que ele estava pronto para morrer pelo nome do Senhor. Mas ele gostaria de viver, naturalmente, ele não queria morrer, mas ele estava pronto para morrer se fosse o caso. Mas ele pedia a Deus que não deixasse que o nome de Deus fosse vituperado por conta dessa situação, mas que mostrasse para aquele homem que não respeitava, nem sequer acreditava em Deus, que o que ele falou realmente era uma verdade, que quem cuidava dele era Deus e não era o país simplesmente. Enquanto ele orava ainda, um gato aparece lá na entradinha de luz, lá no alto, e esse gato está trazendo uma grossa fatia de pão russo. O pão russo, eles comem pão integral lá, um pão escuro, de massa escura. Enquanto ele orava, o gato chegou trazendo uma fatia de pão. Irmãos, isso aqui não é uma parábola, isso é uma história verdadeira, registrada. Aquele diretor pensava que com 8 dias de isolamento e de fome, ele iria quebrar o espírito de um filho de Deus. Mas Deus tinha outros planos, Deus queria dar a ele uma semana de reavivamento espiritual. E Deus respondeu o seu pedido enquanto ele ainda orava. E o gato então traz essa fatia de pão, e aquele homem fica transbordante de alegria e de gratidão, porque Deus confirmou a sua própria fé, a sua crença que era Deus que cuidava dele. E todos os dias, durante aquela semana, aqueles 8 dias, o gato sempre voltava trazendo uma fatia de pão. E cada dia ele ficava mais convicto ainda do cuidado de Deus. Quando termina o 8º dia, o diretor vem, pensando em encontrar um homem com espírito derrotado. Não só um homem faminto, mas um homem com espírito quebrantado. E quando ele abre aquela cela, só ao olhar para o prisioneiro, ele percebe que o espírito não está quebrantado. Mas imagina um homem muito faminto, mas o espírito dele não foi quebrantado. E aí pergunta para ele, e aprendeu a lição? Você agora sabe quem é que te sustentou todos os dias de sua vida até hoje? Descobriu que é sua pátria que providenciou o pão que você está faminto e quer comer? Aí ele diz para o diretor bem assim, agora mais do que nunca eu estou convicto que é o meu Deus que cuidou de mim e que me sustentou até o dia de hoje. Aquele homem deu um ataque de fúria, o diretor, e começou a gritar bem assim, olha, eu tenho um traidor, alguém está trazendo comida para esse homem, eu tenho que descobrir quem é esse traidor para eu punir exemplarmente. E a história conta que enquanto ele tinha esse ataque de fúria, o gato aparece lá na janelinha, trazendo uma grossa fatia, e aquele homem diz bem assim, não é possível, o traidor é o meu gato, e a comida que ele está comendo é o pão que minha mulher faz para mim. Eu fico pensando tanto no cuidado de Deus, quanto a forma como Deus trata, né? O bom humor de Deus. Aquele homem estava zombando de Deus, e Deus também zombou dele. Deus sustentou o filho dele usando o animal dele, usando o próprio pão que a mulher dele produzia. Mas o relato lá no livro, a história diz que aquele diretor, ele confessa que ele realmente agora percebia que Deus cuidou dele. Quem teve o espírito quebrantado não foi o prisioneiro. Quem teve o espírito quebrantado foi aquele homem que começou agora a acreditar em um Deus que cuidava dos seus filhos. Voltando para o povo de Israel, aquela jornada de 40 anos que eles passaram no deserto, foram períodos de provação, porque eles precisavam de água, e o deserto é um lugar extremamente árido, mas Deus sempre providenciou a água que eles precisavam, que os seus rebanhos precisavam. É verdade que eles murmuravam muitas vezes, era um povo ingrato, mas Deus relevava tudo isso e Deus providenciava a água que eles precisavam. Quando eles viram que não tinha mais recurso de alimentação, porque tudo que eles puderam trazer do Egito já havia sido consumido rapidamente, a Bíblia diz que Deus mandava cair algo que eles nunca conheceram, o maná, que nunca mais voltou a cair. Os 40 anos que eles andaram pelo deserto, Deus providenciou o pão que eles precisavam. Irmãos, o relato bíblico lá em Deuteronômio diz que em 40 anos as suas sandálias não se estragaram.
Imagine você usar o mesmo sapato durante 2 anos. Depois ele faz cada buracão na sola. Não dá para usar durante muito tempo. Mas eles usaram os mesmos calçados por 40 anos e a Bíblia diz que não se desgastou os seus sapatos e as suas roupas também. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na família de Deus, nós somos responsabilidade de Deus. Eu tenho 3 filhos que eu gerei e eles estão sob a minha responsabilidade. Claro que é Deus que está providenciando tudo, eu sei. Mas eu não espero que o irmão aqui vai cuidar dos meus filhos. Sinceramente, eu não espero. Nem eles esperam. Com todo respeito, eles esperam que eu, o pai, vá cuidar deles. Sabe, irmãos, quando nós nos entregamos para Jesus, nós passamos a ser responsabilidade dele. E quando a coisa apertar para o seu lado, pode ir em oração e reivindicar de Deus. Falar, pai, eu me entreguei para ti um dia. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Mostre que o Senhor está cuidando de mim. Irmãos, Deus terá satisfação em te mostrar, em te dizer, dar evidências que Ele está no controle e que por mais que a coisa esteja feia, mas há uma porta que Ele já abriu para que você possa passar por ela. Deus fez isso com o povo de Israel, Deus faz isso para a gente também. Mas vamos lá no livro de Deuteronômio, os 40 anos de peregrinação estão acabando. Deus já havia dito para Moisés que não seria ele que iria entrar com o povo, liderando o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 12, verso 9. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. A promessa havia sido trazida para eles por Moisés há 40 anos atrás, foi frustrada a primeira tentativa, e 40 anos se passaram, e muitos devem ter pensado no decorrer daqueles anos, Deus esqueceu. Deus nos esqueceu nesse deserto. Essa dúvida deve ter surgido na mente de muitos dos filhos de Deus que estavam ali. Mas pode Deus esquecer de alguma promessa que Ele fez? Pode Deus esquecer de um filho que tem necessidade do seu cuidado? De um filho que é dependente? Deus não esquece. Mas nós somos tentados nos dias de hoje a duvidar do cuidado de Deus. Sabe, quando a dor é muito forte, eu sei que você tem experimentado dores, não dor física simplesmente, mas dores na alma pelos seus problemas. A primeira tentação que Satanás faz é te fazer pensar que Deus não está se importando, que Deus tem milhões de mundos para cuidar, de seres humanos, de animais, e que você foi esquecido. Satanás sempre tentará você a duvidar do cuidado de Deus. Mas a história mostra que Deus nunca esquece de quem faz parte do seu povo. Deus não esquece. E agora Moisés chega depois de 40 anos e fala, vocês não entraram ainda, mas vocês vão entrar. Depois da morte de Moisés, logo em seguida, Deus nomeia Josué como sendo o seu representante para dirigir aquele povo. Não vou falar da história porque ela é um pouco longa, mas vocês conhecem. Tem a campanha militar para conquistar a terra, porque a terra não seria dada assim de mão beijada, eles teriam que lutar pela terra. Os inimigos que estavam lá eram muito mais bem preparados para a guerra do que eles, eram muito mais numerosos, todos aqueles povos juntos eram muito mais numerosos do que eles. A chance humana de eles conquistarem a terra era zero, não tinha condições, olhando do aspecto humano simplesmente. Mas aquele povo entra para conquistar a terra. E agora nós vamos ver o relato depois da conquista da terra, lá no livro de Josué, no capítulo 21. Veja o testemunho de Josué para o seu povo, depois que a terra já foi conquistada. Josué 21, verso 43 até o 45. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles.
A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Olha a solenidade do verso 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, é a afirmação no final. Deus mostrou para o povo de Israel e para nós que temos esses relatos que Ele é digno de confiança, que nós podemos descansar em uma promessa que Ele faz, porque nem o tempo apaga da sua memória, nem as circunstâncias o impede de agir, porque quando Deus promete, Ele promete porque Ele pode cumprir e porque Ele quer cumprir. E o texto aqui diz que tudo que o Senhor prometeu, Ele deu. Eles entraram na terra, lutaram contra muitos inimigos, venceram todos eles. A terra era um lugar especial, realmente era um lugar de muito leite e de muito mel. Eles realmente puderam ter cada um a sua propriedade rural. Puderam plantar o seu pomar, plantar as suas hortas, criar o seu gado, tirar leite, fazer coalhada, fazer queijo, comer. Deu seus filhos trabalhando ali. Agora eles não eram mais escravos sem dignidade humana. Agora eles eram homens livres. Agora eles eram filhos de Deus. E a promessa do Senhor havia se cumprido. Irmão, se Deus cumpriu as promessas que Ele fez para o povo de Israel, Ele não vai cumprir a promessa que Ele fez à sua igreja, a nós seres humanos cristãos que vivemos aguardando a promessa? Então vamos ler um compromisso do Senhor Jesus pessoalmente. Evangelho de São João, capítulo 14. Versos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta promessa de Jesus é um compromisso que Ele está assumindo com todos aqueles que aceitariam a Ele como Senhor de suas vidas. A promessa é: filhos, eu estou indo preparar um lugar especial para vocês. João teve o vislumbre daquele texto que nós lemos lá em Apocalipse, do novo mundo. Vamos viver em um lugar especial. E o Senhor Jesus está dizendo: eu vou preparar e eu vou voltar para poder buscar vocês. Isso aqui é um compromisso de alguém que quer cumprir, que pode cumprir e que certamente vai cumprir a promessa que Ele fez. Sabe, irmãos, enquanto nós estamos vivendo aqui, desse lado de cá da eternidade, com todos os problemas que nós temos que conviver aqui, podemos viver aqui nesse mundo, antes da volta de Jesus, de duas formas: na família de Deus ou fora da família de Deus. O povo de Israel representava a família de Deus. A igreja cristã representa a família de Deus nos dias atuais. Você pode escolher como você vai viver aqui, na família de Deus ou fora da família de Deus. Na família de Deus tem um lugar para você. Pode ter certeza, na igreja cristã, na comunidade adventista, tem um lugar para você. Nós queremos muito você aqui. Os que já são batizados, nós queremos que fiquem firmes até o dia que Jesus voltar. Aqueles que não passaram pela experiência do batismo, nós desejamos, Jesus quer muito você nessa família da fé que é a igreja. Jesus colocou algumas condições. Ele diz bem assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Eu já fui batizado 2 vezes. A primeira vez que eu fui batizado, sinceramente, eu não acredito na validade do batismo, não. Porque para ser batizado, o batismo bíblico, eu tenho que acreditar, eu tenho que concordar e eu tenho que me arrepender do que eu já fiz e aproveitar a nova chance. Fui batizado aos 2 meses de vida, eu não sabia o que estava acontecendo, me levaram para aquela circunstância, não fui eu que pedi, eu não tinha do que me arrepender, então por isso que eu não acredito que seja um batismo válido dentro do contexto bíblico. Da outra vez eu já sabia o que eu estava fazendo, e é desse batismo que o Senhor está dizendo: que crê e for batizado será salvo. Sabe, para eu ir para casa, levar aquela moça ali comigo, dormir na companhia dela, e eu precisei assumir compromisso com ela e com a família dela. O Senhor nos promete coisas especiais, mas Ele quer compromissos também. Deus quer compromisso. Para nós entrarmos no céu, nós temos que entrar também na família de Deus aqui na terra. Por isso que a Bíblia está dizendo, o tempo todo fazendo apelos, fazendo convites,
para que entre para a família de Deus, porque é a família de Deus que o Senhor Jesus vai levar para o céu. Tem um texto que eu gosto em Colossenses, que fala de nossa experiência aqui nesse mundo. No capítulo 1 do livro de na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Paulo falando da grande misericórdia do Pai, ele diz bem assim: Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui está dizendo entrar no reino de Deus que existe aqui nesse mundo, é o reino da graça. Porque o reino da glória está reservado e nós iremos entrar quando o Senhor Jesus vem nos buscar. Mas aqui nesse mundo nós podemos entrar para a família de Deus. E ele chama do reino do Filho do amor do Pai. Sabe, irmãos, talvez tenha alguns aqui que são convidados, que não passaram ainda pela experiência do batismo, e aqui muitos que são batizados já. Tirando aqueles que nasceram em um lar, que a família já servia ao Senhor, que preparou ele, desde cedo entrou para os caminhos do Senhor, fez a sua escolha de entrar, porque faz a escolha de entrar quando tem maturidade para fazer. A maioria de nós temos histórias tristes lá do passado, de sofrimentos aqui nesse mundo, de degradação moral, de sofrimentos relacionados a um estilo de vida errado, contrário aos planos de Deus. A maioria dos irmãos aqui tem essa experiência. A maioria aqui aceitou a Jesus e não nasceu em nenhum lar que as pessoas, pais, já fossem servos do Senhor, fossem batizados. Mas a palavra de Deus diz que estávamos nas trevas, mas agora fomos transportados para o reino do Senhor. Ainda não entramos no reino da glória, mas já podemos viver na família de Deus, que é o reino da graça, hoje, aqui e agora. E Deus está apelando, Deus está desejoso que nós façamos a escolha de entrar. No ano de 1888, muitos aqui eram vivos em 88, né? Eram nascidos em 88, tá? Talvez a maioria. Então, é uma história recente. Um pai, como fazia todos os dias lá na Armênia, ele foi levar o seu filho para a escola logo cedo. Ele ia para o trabalho todos os dias, mas antes passava na escola, deixava o filho e ia para o seu trabalho. Aquele dia era um dia normal da rotina dele. Chegou na porta da escola, desceu com o garoto, ajeitou a mochilinha dele, deu a lancheira. E naquele dia ele se abaixou assim, na altura dos olhos do filho, ficou com o joelho no chão, deu um beijo, um abraço e falou assim: filho, aconteça o que aconteceu, o papai vai voltar para te buscar. Interessante que ele nunca falou isso, era tão natural ele voltar para buscar o filho, mas naquele dia algo despertou nele, uma sensibilidade de ele fazer essa afirmação para o filho: filho, aconteça o que acontecer, o papai vai voltar para te buscar. Se beijaram, o garoto foi lá para o pátio da escola. A escola era um prédio, não sei se 4, 5 andares, mas era um edifício, era uma escola vertical. E aí ele foi para o trabalho. Quando ele estava chegando pertinho do trabalho dele, um terremoto de uma intensidade tão grande, mas tão grande mesmo, lá em cima na escala que marca a intensidade dos terremotos, sacudiu durante uns 2 minutos o chão, e aí de repente parou. E ele olha onde ele está, e um monte de prédio tinha ruído. Quando acontece um terremoto muito grande assim, não é só os prédios que caem, os incêndios também. É muito comum após o terremoto, muito incêndio. Por quê? Fogão estava ligado, tubulação de gás que se rompe, e todas essas coisas provocam então uma catástrofe. E o coração daquele homem, a mente daquele homem só pensou na escola. A escola era um prédio, deixou o filho lá embaixo. E ele volta para o caminho inverso, em direção à escola, desejando do fundo do coração que o prédio da escola tivesse resistido, que seu filho estivesse inteirinho lá. No caminho só vê desgraça, choro, lamentação, e o seu coração vai chegando perto da escola, cada vez se aperta mais no peito, e quando ele para em frente não tem mais escola. O prédio havia ruído completamente, era só uma montanha de escombros, poeira demais, e não tinha mais nada da escola, não existia mais o vestígio do que foi aquele prédio, havia ruído completamente. Mas não foi só aquele prédio, a cidade toda estava devastada. Aquele homem imediatamente sai do carro, começa a cavar os escombros. Pensa um prédio de 5 andares desaba, né? Por onde começar? Mas ele não pensou 2 vezes, ele começou a cavar os escombros, jogando as pedras para lá. Depois de 1 hora já tinha umas bolhas imensas na mão, as bolhas estouraram, aquilo dói demais, mas ele estava cavando, parecia uma formiguinha,
para tirar aquela montanha de entulho lá. Aí chegaram outras pessoas, começaram a cavar, muitos pais chorando, desesperados, não faziam nada, achavam que era impossível ter sobrevivente, esperando que as equipes de socorro viessem para poder fazer o trabalho. Mas aquele homem não esperava por nada nem por ninguém. Ele só queria cavar e encontrar o seu filho embaixo daquela pilha de escombros. Quando chegou assim perto do 1h da tarde, 2h da tarde, alguém trouxe, organizou comida e trouxe comida para quem estava trabalhando. E alguém bateu-se no ombro dele: vamos comer alguma coisa, vamos descansar. Ele só olhou para a pessoa e perguntou assim: você pode me ajudar a encontrar meu filho? Aquela pessoa ficou sem graça, foi comer e ele continuou cavando. Aí alguém viu que ele não ia vir, pegou um sanduíche, deu para ele, e ele comia o sanduíche com a mão e tirava entulho e jogava para lá com a outra mão. Ele passou a tarde toda sem descanso, só cavando. E aí o dia acabou e tudo ficou escuro, porque os terremotos fazem isso também, né? Derruba a rede elétrica e fica tudo no escuro durante muitos dias até refazer tudo aquilo. Aí alguém falou para ele assim: ó, amanhã a gente volta todo mundo, bora descansar, porque amanhã está com forças e a gente retoma, porque hoje no escuro não dá para fazer nada. Ele olhou bem nos olhos e perguntou assim: pode me ajudar a encontrar meu filho? Aquela pessoa ficou sem graça, vendo a dor na alma daquele homem, querendo encontrar o filho dele, mas não tinham o que fazer no escuro e foram embora. Mas aquele homem varou a noite todinha trabalhando para encontrar o filho dele. Aí quando voltaram na manhã seguinte, ele não tinha mais a mesma aparência, ele estava já desfigurado de tanta dor, dor aqui dentro, mas dor no corpo todo, as mãos já tinham sangrado tudo, a pele da mão já tinha ido embora, e passou a mesma rotina, a manhã toda, alguém pedindo para ele parar para comer alguma coisa, e ele falava assim: você pode me ajudar a encontrar o meu filho? Era a única coisa, ninguém ouvia ele lamentar, ninguém ouvia ele reclamar, ninguém ouvia ele pedir ajuda, mais ninguém, a não ser quando alguém abordava ele para parar de trabalhar e ele pedia para encontrar o filho dele. Deram alguma coisa para ele comer, ele comeu. Passou o segundo dia, a mesma rotina, chegou a noite, todo mundo parou que estava ajudando, foram para casa, e quando voltaram no terceiro dia, aquele homem não tinha ido embora. Ele estava cavando da mesma forma ainda, e aí pensaram: é a negação. Ele não aceita que perdeu o filho dele. Alguém falava: olha, não tem como ter sobrevivente aqui. Muitos corpos já haviam sido tirados, só corpos, nenhum sobrevivente. Tudo que encontraram eram corpos. Ele não encontrava o corpo do filho dele, por isso que ele continuava cavando. Falava assim: olha, ele está em estado de choque, tem um processo de negação, ele não consegue aceitar a realidade da tragédia. Iam falar com ele e ele olhava nos olhos: e você pode me ajudar a encontrar o meu filho? Aí no decorrer da tarde daquele terceiro dia, esse homem descobriu uma brechinha. E ele se embrenhou para dentro, por essa brecha, foi se arrastando lá para dentro. E a chance de... porque o terremoto, o grande terremoto acontece e depois uma sequência de vários outros, não é assim? Quem conhece a história de terremoto, vê na notícia na televisão, não acontece um único terremoto. Até que as placas novamente se acomodem, tem vários outros terremotozinhos e continuam as coisas, já estão lá tudo quebrado, continua caindo. Com risco da própria vida, aquele homem se embrenhou por aquele caminho escuro. E lá embaixo ele encontrou um bolsão, porque quando a primeira laje quebrou, ela quebrou em um ângulo mais ou menos assim, como esse telhado nosso aqui. E tinha um bolsão, aquela escola que tinha lá umas 400 crianças, lá embaixo tinha um monte de corpos esmagados e alguns sobreviventes. E ele começou a trazer essas crianças para fora, tentando encontrar o filho dele. Ele encontrou o filho entre os sobreviventes, muito machucado, desidratado, porque 3 dias sem beber água. Imagine quanta pó aquela criança não inalou. A criança estava em estado precisando realmente de atendimento médico urgente. E aí 30 sobreviventes aquele homem tirou lá de baixo, 30 sobreviventes, entre ele e o seu filho. Quando levaram a criança lá para a ambulância, levaram o pai porque estava em estado tão grave fisicamente como aquela criança. Aí o paramédico perguntou assim para o garotinho: você estava com medo? Assim, com muito medo. Por quê? Porque tinha muita sede, eu quase não conseguia respirar, estava muito escuro, também fazia frio à noite, eu não tinha nada para beber, eu não me aguentava mais de sede. Mas eu lembrava que o papai disse: aconteça o que acontecer, eu vou voltar para te buscar. A palavra assumida para aquela criança, a palavra do pai, era digna de total confiança. Embora as circunstâncias fossem terríveis,
mas foi a promessa do Pai que lhe deu esperança. O Pai voltaria para buscar ele, acontecesse o que acontecesse. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos fez a promessa de vir nos buscar. Eu sei que talvez esteja difícil para você suportar algumas coisas no decorrer do caminho, mas ele nunca te esqueceu. Ele nunca deixou de te amar. Você continua sendo importante para ele. A única coisa que ele quer é que você confie nele como seu pai. E que você assuma o compromisso de fazer parte da família dele. Ele quer você na família dele porque é a família dele que ele está levando para o céu. Como eu sei que a maioria aqui é batizada, então vou dar um conselho para vocês. Não desista de esperar. O Pai é digno de confiança. Ele cumpriu tudo que ele prometeu para o povo de Israel. Ele cumpriu todas as promessas que ele fez. Então descanse na promessa mais importante. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, porque eu vou na frente, mas eu volto para buscar vocês. Continue, persista, é na perseverança que está a nossa salvação. Palavras do próprio Senhor Jesus, na vossa perseverança. Não basta apenas aceitar o compromisso com o Senhor, precisamos ser fiéis nesse compromisso que nós assumimos com o Senhor. Eu não sei se nós temos algum visitante aqui, mas eu quero fazer um apelo. Se tem alguém aqui que ainda não entrou para a família de Deus, irmãos, todos são importantes para o Pai, todos são criaturas do Senhor. O Senhor criou cada um de nós, mas entrar para a família de Deus aqui na terra é uma escolha pessoal e o Pai respeita. Você não pode impor para uma mulher que ela seja sua esposa. Você tem que conquistá-la para que ela aceite viver com você. Ou aceite aquele rapaz, a moça tem que conquistar o rapaz para que ele aceite ter você como companheiro. E o Senhor então também está tentando de conquistar. Quantos anos o Senhor está tentando de conquistar? Quantas vezes você já ouviu apelos para aceitar Jesus? Eu não sei, eu não conheço vocês. Mas hoje, senti no coração o desejo de fazer um apelo. Talvez tenha uma pessoa aqui que queira dizer sim, eu quero entrar para a família do Senhor, eu quero aceitar o Senhor. Isso talvez implique em uma decisão mais rápida, ou talvez implique em um pouco mais de aprofundamento de estudos, mas hoje é o dia de dizer sim para Jesus. Aqueles que são casados ou que estão namorando, sabe que teve o dia do sim, não teve o dia do sim? Teve o dia do sim. Sim para começar o namoro, sim para poder casar. Hoje eu estou pedindo para você que hoje seja o dia do sim para o seu relacionamento com Jesus começar de verdade para valer. De repente estava só flertando durante algum tempo, mas hoje é o dia: Senhor, eu quero ser parte de sua família. Tem alguém aqui que ainda não passou por essa experiência, que não passou a experiência do batismo, mas quer dizer: Senhor, eu quero também fazer parte de sua família, porque eu sei que o Senhor vai cumprir a promessa de buscar o seu povo, e eu quero estar entre o seu povo. Tem alguém que poderia levantar a mão dizendo isso para Jesus? Se ainda não passou, Deus seja louvado pela sua decisão também, irmã. 2 pessoas aqui estão dizendo sim. Irmãos, isso é algo tão significativo. Alguém mais? De repente tem alguém, um terceiro, que queira também dizer sim para Jesus. Talvez não tenha, porque já aceitou, mas como eu não conheço todo mundo, eu continuo perguntando. Tem alguém que quer passar por essa experiência também? Quer falar: Senhor, eu digo sim para o Senhor, para a sua família? Temos 2 pessoas, mais um terceiro. Talvez seja não aceite nesse momento, porque já aceitou, como eu não conheço. Mas eu convido os irmãos a cantarmos o hino que fala da nossa esperança de ir para o lar. E aqueles que já aceitaram, confirme a sua decisão com o Senhor Jesus e nunca deixe os caminhos dele, porque nós temos que perseverar. O hino 566, se o irmão puder projetar, Doce Lar. Vamos nos colocar em pé e em seguida concluiremos com a oração. Já fartos estamos.
Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo consolo que Tua palavra nos traz. Aprendemos por ela da dignidade do Senhor em cumprir todas as promessas que o Senhor tem feito para o seu povo. Aguardamos, Senhor, o cumprimento da promessa mais especial para nós, que é o dia do encontro com o Senhor. É o dia que o Senhor virá buscar o seu povo. Pai querido, para todos aqueles que um dia já aceitaram o Senhor como Senhor de suas vidas, já se entregaram em um relacionamento definitivo contigo, eu peço uma bênção do Senhor confirmar a sua decisão. Para os novos irmãos, essas duas almas preciosas que hoje disseram sim para o Senhor, sim para fazer parte da sua família aqui nessa terra, por favor, querido Deus, aceite. Eu sei que o Senhor já os aceitou, mas dê a eles uma experiência maravilhosa contigo. Pai querido, como eu não conheço todos, se alguém ficou lutando intimamente aqui, querendo tomar decisão, mas não o fez publicamente, mas o Senhor conhece os corações, aceita, Senhor, a entrega que essa alma possa estar fazendo para Ti neste momento. Continua cuidando de nós. Nós entendemos que tudo que nós precisamos, que nós temos necessidade, o Senhor sabe e o Senhor supre no momento certo. Nos ajude a confiar no Teu cuidado paternal conosco. Querido Deus, começa assim uma nova jornada de trabalho amanhã. Seja conosco durante toda essa semana. Nos dê a alegria de vir tributar a Ti a nossa gratidão no próximo sábado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.